Bom, vamos lá. A conversa de hoje, eu já fico um pouco preocupado das lives estarem ganhando mais views conforme a gente está vendo a situação perante. Isso nunca é muito bom sinal aqui das pessoas assistindo mais por conta da Covid, mas a gente tem agora as vacinas para saber o que vai acontecer e eu vou dizer para vocês os ótimos resultados que a gente tem de mistura de vacinas com a Omicron e onde está a preocupação e o que vale a pena considerar ali. Então, para começar falando sobre o que a gente esperava da Omicron e imunidade. Bom, a Omicron segue se espalhando brutalmente na África do Sul. Eu vou mostrar para vocês alguns outros países em que os casos estão acontecendo. Parte do que eu vou discutir aqui ainda gira em torno da província de Gauteng, que é a província mais rica e mais populosa da África do Sul, que é onde esses casos começaram a ser detectados, foram descobertos e de onde vem o resultado todo que eu tenho compartilhado pelas últimas lives. Mas agora o vírus começa a se espalhar mais por aí e a gente começa a ter alguns resultados mais sólidos. Um deles que eu já queria falar desde o começo, com outros países detectando o vírus, as pessoas fazendo a caracterização de como que é essa variante e o próprio trabalho do pessoal na África do Sul, começa a ficar claro que a gente tem duas linhagens diferentes da Omicron. Uma linhagem que é a BA.1, é nomenclatura alfanumérica, tá, gente? Não se preocupem. Mas uma linhagem que é a linhagem que se espalhou globalmente, que é a que a gente está vendo por aí, aparecendo em todo canto. E tem uma outra que gera menos casos, que foi detectada em alguns países, na África do Sul, no Canadá e na Austrália, que é a BA2, que não tem todas as mutações da Omicron principal que se espalhou pelo mundo todo. O que muda duas coisas. Essa sublinhagem dentro da Omicron não aparece tão fácil nos testes, porque ela testa positivo como Covid normal, regular. Ela não tem a assinatura de uma partezinha do teste faltando, que a Omicron mais comum pode deixar. Então, pode ter casos de Omicron acontecendo por aí que estão sendo subdiagnosticados porque estão contando com uma assinatura do vírus e ele não necessariamente vai ter sempre essa assinatura. E o fato de a gente ver dois grupos diferentes da Omicron, não estou falando em preocupação de uma se espalhar mais ou menos, ou ser pior ou melhor, mas mostra que esse vírus estava circulando e se diferenciando dentro da população. O fato de encontrar esses dois grupos diferentes de Omicron e um deles não ter todas as mutações, para mim, dada a minha experiência com evolução viral, é um bom sinal de que esse vírus estava crescendo e acumulando mutações durante a transmissão, e não que ele evoluiu dentro de um animal ou dentro de uma ou algumas pessoas com imunodeficiência, senão a gente só veria a versão completa dele e não essa com mutações. É o paralelo que eu tinha falado da P1 aqui no Brasil. Quando a P1 foi detectada no Japão, que tem um sistema de vigilância forte, pegou pessoas vindas de Manaus com essa variante que depois ganhou o nome de Gama, as pessoas levantaram a mesma coisa, falaram que de repente era alguém que ficou infectado muito tempo com o vírus, ele diferenciou lá dentro, e o pessoal da Fiocruz fez um excelente trabalho e mostrou que não, olha, a gente vê o passo a passo dessa linhagem evoluindo no Amazonas, é a transmissão acontecendo desenfreada dentro do Brasil que está gerando essa variante. E agora, quando a gente começa a encontrar subgrupos da Omicron em outros lugares, entre eles a África do Sul, que é onde se testa, não necessariamente onde o vírus surgiu, porque a gente tem vários países lá sem teste e monitoramento, diferente um pouco do Brasil, que tem acompanhamento em vários estados. A gente começa a ver esses intermediários que dão um sinal forte de que a Omicron estava circulando lá dentro mesmo e se espalhando, e que ela foi cultivada, então, dentro de um ambiente com pouco controle, poucos testes e pouca vacinação, o que explica mais do que a gente está vendo por aqui. Já queria deixar vocês por dentro disso, a gente vai vendo esses resultados evoluindo conforme as coisas forem acontecendo. E agora para as grandes perguntas. Como que a Omicron interage com o sistema imune? Por que tem tantos casos acontecendo na África do Sul? E por que a gente está vendo esse sinal contraditório de casos que não parecem ser tão graves agora? Bom, tem dois grandes jeitos de você descobrir como o vírus interage com o sistema imune das pessoas. Com como ele se comporta contra o sistema imune e com como ele se comporta na população. Como que ele se comporta contra o sistema imune? Imagina o seguinte, imagina que, para fazer uma analogia que talvez não seja tão legal,
Imagina que descobriram num grupo de criminosos aí no interior do Brasil, ou sei lá, no Rio de Janeiro, num condomínio no Rio de Janeiro, descobriram uma munição que é perfurante, que agora vai atravessar o colete à prova de bala das pessoas. Então imagina que a gente descobre que tem em algum lugar aqui no Brasil um grupo de bandidos que tem uma munição que é capaz de atravessar o colete à prova de balas que a polícia usa normalmente. Você descobriu uma munição que ela é mais perfurante. Primeira coisa, você não vai falar para os policiais, olha, esquece colete à prova de balas. Porque mesmo que essa munição atravesse mais o colete à prova de balas, que no caso da Covid seria a vacinação, você está avisando eles de que eles não podem mais contar tanto com o colete, mas ficar sem colete é muito pior do que estar com um colete que funciona parcialmente, certo? E aí o que você vai fazer? Bom, a primeira coisa é como que eu reforço esse colete para garantir que ele vai nos proteger também contra essa munição agora nova que é perfurante. E segundo, o que eu posso esperar dessa munição? Ela realmente é mais perfurante? Ela vai atravessar os coletes? Tenho dois jeitos de descobrir isso. Testando o colete e depois acompanhando o que acontece com os policiais que estavam usando o colete comum, desde quando essa munição deve ter aparecido. O que é testar o colete no caso do vírus? É você pegar o vírus, levar ele para o laboratório, pegar o soro de pessoas que estão se curando, ou que estão curadas da Covid, ou que tomaram vacina, ou que tomaram um tratamento como o Regeneron, e testar o quanto que esses anticorpos das pessoas bloqueiam o vírus de entrar nas células. Isso é um teste em laboratório, é o equivalente a pegar o colete, levar ele para a fábrica que faz o colete, e a fábrica pegar aquela munição e disparar contra o colete para ver o que acontece, para ver qual é a interação dos dois. Não quer dizer que é o que vai acontecer no mundo real, mas é uma boa forma de você já saber rápido, o quanto antes, o que está acontecendo e já começar a bolar como que você vai contornar esse novo problema. Esses são os primeiros resultados que a gente está vendo. Eles não são tão bons quanto o resultado populacional, mas eles são que a gente pode ver muito antes e já começar a se preparar. Bom, vários laboratórios e vários fabricantes de vacinas começaram a fazer esse tipo de teste de pegar o vírus, cultivar, jogar os anticorpos extraídos das pessoas e ver o quanto que isso impede o vírus de entrar nas células. Como o vírus não é vivo, a gente não pode falar que o vírus morreu, eu só estou falando que o vírus não entrou nas células, eu estou falando que ele foi neutralizado. Então esse é um ensaio de neutralização que eu já comentei algumas vezes por aqui. Então o que a gente tem até aqui são principalmente resultados de neutralização. E eu já vou dar para vocês vários vieses. É em laboratório, não representa necessariamente a vida real, a gente tem que extrapolar para a vida real e essa extrapolação é imperfeita, esses resultados são parciais, a gente está no começo disso e faltam resultados de várias vacinas, incluindo muitas que a gente usa aqui no Brasil, como Janssen, como AstraZeneca e como Coronavac, infelizmente. Então, todos esses vieses têm que estar claro desde o começo, mas vale a pena a gente ver o que estão acompanhando. Os 3 primeiros artigos ou resultados antes de serem publicados em revistas científicas, isso ainda pode mudar, isso ainda pode ser revisado. Todo esse disclaimer que eu tenho que fazer para vocês são resultados preliminares, parciais, que a gente vai extrapolar para a vida real e ver se condiz com o que está acontecendo ou não. Dizem que a quantidade de anticorpos que você precisa jogar no vírus agora para poder impedir ele de entrar nas células tem que ser de 7 a 40 vezes maior do que se usa contra o coronavírus tradicional. Esses são os resultados, resumindo os 3 estudos que saíram até aqui. Um encontrou de 20 a 40, outro encontrou de 7 a 38, outro encontrou por volta de 40. Todos eles apontam que até 40 vezes mais anticorpos são necessários para poder bloquear o vírus e impedir ele de entrar nas células. Isso quer dizer que o vírus tem um escape imune, ele consegue escapar mais dos anticorpos. Como que isso se compara com outros vírus até aqui? A Delta era por volta de 3 a 5 vezes mais anticorpos que você tinha que jogar nela para poder impedir ela de causar o estrago do coronavírus tradicional, porque ela é mais transmissível. A Beta, que foi aquela variante que foi detectada na África do Sul e que era super preocupante porque tinha várias mutações que podiam fazer o vírus escapar do sistema imune, era por volta de 6 vezes mais anticorpos que você tinha que jogar nela para poder impedir esse vírus. Então ela diminuiu em 6 vezes a neutralização. A Omicron, como eu disse, em laboratório, de 7 a 40 vezes. É um tanto esperado pelo tanto de mudanças que ela tem em relação aos outros coronavírus. Ela mudou regiões importantes que os anticorpos reconhecem, então deve ter um monte de anticorpo perdido aí porque não encontra mais o alvo que tinha antes, e ela consegue escapar
esse tanto dos anticorpos, de 7 a 40 vezes por resultados preliminares que a gente não consegue ainda extrapolar para a vida real, para dizer nas pessoas o que isso causa. Mas é bastante. Para a gente poder extrapolar dentro da limitação do que se sabe até aqui, dentro do que a gente acompanhou, levando em conta que é inédito esse tipo de escape em uma variante, então ela foge totalmente do padrão do que a gente viu até aqui, então o que a gente estudou até aqui talvez não se aplique ao vírus, mas vou dar para vocês o que a gente pode extrapolar disso. Estou tentando ser bastante detalhado aqui, né? Explicar como que funciona o processo da gente entender as coisas e gerar o conhecimento nessas horas. O que a gente vê, vamos fazer uma média que ela escape 20 vezes, é que se ela escapar esse tanto dos anticorpos das pessoas, com base no que se mediu para outras variantes, não necessariamente é o que a gente vai ver na vida real com ela, mas se ela se comportar como essas outras variantes, a gente deve ver uma redução de por volta de 40 a 60% na proteção contra infecção. Ou seja, se você antes tinha tomado 2 doses de uma vacina X que te dá, que dá na população 90% de proteção contra pegar o coronavírus, pegar a Covid e depois transmitir o vírus, isso deve ter caído de 40% a 60%. São resultados estimados com base nas vacinas de RNA, Pfizer e Moderna, que são essas que têm a maior proteção lá em cima. Então, para a Omicron, o que ela deve estar fazendo com esse escape da imunidade das pessoas é baixar essa efetividade da vacina contra a infecção para por volta de 50%. Quer dizer que se antes 90% da população estava protegida de pegar Covid com a vacinação, agora isso caiu para por volta de metade. Isso ainda coloca essa vacina, as vacinas de RNA com 2 doses, dentro do que a OMS pediu de uma boa vacina que financiariam e que comprariam caso fosse desenvolvida. E o governo americano também, União Europeia também. O que estava todo mundo pedindo era uma vacina que protegesse pelo menos metade dos casos de Covid, e o que a Omicron fez com as vacinas de RNA foi trazer a eficácia para esse patamar aí de por volta de 50%, se a gente puder extrapolar resultados de laboratório para a população. E deve ter reduzido a eficácia da vacina contra a hospitalização por volta de 10%. Então, se elas protegiam 95% das pessoas de casos graves de hospitalização, essa proteção deve ter caído aí para por volta de 85%. Tá? Por que proteção contra hospitalização não cai tanto quanto transmissão e outras coisas? E ainda bem. Porque a gente não tem uma proteção só no nosso corpo de anticorpos. A gente tem vários tipos de imunidade no corpo. Tem as células que descobrem quem está infectado ou não e destroem as células infectadas. Tem outras formas de anticorpo que a gente faz no corpo. Tem proteção dentro das células e por aí vai. Então, os anticorpos, eles são ótimos para você impedir o vírus logo no comecinho, impedir a infecção dele e não deixar ele circular na corrente sanguínea e infectar o corpo todo. As outras células, a outra parte da imunidade, que é o que a gente chama de imunidade celular, ela é muito boa para manter o corpo bem, mas não necessariamente vai impedir o vírus de entrar. Daí a gente tem essa diferença. O que a gente pode extrapolar disso aqui? As pessoas não estão perdendo toda a imunidade delas, mas alguns anticorpos estão deixando de reconhecer o vírus, então ele vai conseguir entrar mais fácil no corpo, mas não vai conseguir infectar tão bem o corpo todo das pessoas. Como que isso se traduz para a população? Extrapolando esses resultados, a gente vai ter que comprovar isso. Provavelmente essas pessoas são infectadas mais facilmente, porque a gente depende de anticorpos para poder proteger as vias respiratórias. Então, mesmo vacinados com 2 doses, nesse caso de Pfizer e Moderna, podem pegar o vírus, provavelmente produzir vírus suficiente para transmitir para outras pessoas, mas o corpo ainda vai estar bem protegido por dentro do vírus não causar uma infecção, não causar um problema pulmonar, não causar um problema renal e outras coisas, e essas pessoas não seriam hospitalizadas. Então isso é o que a gente espera desse tipo de escape imune que a gente nunca viu uma variante fazer. Que ela consiga infectar mais pessoas, consiga circular mais do que as outras variantes e aumentar um tanto as hospitalizações, mas não brutalmente, como seria de se esperar se ela tivesse escapado completamente da nossa imunidade. Isso é resultado, de novo, eu tenho que fazer essa ressalva várias vezes, de laboratório. Eu peguei lá o colete à prova de balas, coloquei, atirei nele e tô vendo, olha, algumas balas atravessam, então nas pessoas ele ainda deve proteger bem, mas vai ter gente que vai sair machucada com essa nova munição aqui, mas ainda tem uma proteção para esse colete.
A gente ainda depende de ver esses resultados para outras vacinas. Estou muito esperançoso de que as outras também percam um tanto, mas não toda a proteção, é o que a gente está vendo aqui e é o que a gente deve esperar mesmo. Ainda deve sair resultado de AstraZeneca, ainda deve sair resultado de Coronavac. Lembrando que a AstraZeneca usa uma outra estratégia de imunização, que é o vírus de vetor, que também desperta muito dessa imunidade celular, e a Coronavac usa o vírus inativado, que desperta mais anticorpos, só que contra o vírus todo, não só contra a região que ele mudou. Então a Coronavac eu fico bastante na dúvida porque ela induz um tipo de imunidade diferente, mais voltado para os anticorpos que a gente está vendo aqui, mas ao mesmo tempo ela ataca outras partes do vírus que ele não mudou. Não sei dizer para vocês qual vai ser a interação. Isso tudo falando para quem tomou 2 doses ou para quem teve Covid, os curados da Covid que agora voltam a ficar vulneráveis porque o vírus consegue escapar da imunidade. Nos mesmos testes, a imunidade de quem tomou 3 doses ou de quem teve Covid e se vacinou, ou a ordem inversa, se vacinou e teve Covid, ainda é uma imunidade bastante protetora. Ainda tem chance do vírus infectar essas pessoas, mas a chance de hospitalização é bem mais baixa e elas estão muito mais bem protegidas do que só quem teve Covid ou só quem tomou 2 doses. Então, curados estão protegidos? Não, estão protegidos se vacinarem. E quem se vacinou e teve Covid está mais protegido, tão protegido quanto quem tomou 3 doses da vacina. Não faço ideia da proteção de quem teve Covid e tomou 3 doses da vacina, deve ser bem mais alta, é o que é mais lógico a gente extrapolar. E, de preferência, né, quem pegou Covid depois de tomar a vacina, teve Covid numa situação muito mais segura do que quem pegou Covid antes, sem imunidade nenhuma. Só para não dizer que é uma boa pegar o vírus e ter alguma proteção com isso. Juntando esses resultados todos, o que a gente deve esperar? Que o vírus consegue circular entre quem já teve Covid, que o vírus consegue circular entre quem já tomou 2 doses de vacina, ou uma dose, então nessa altura nem considera. Ainda deve conseguir circular, mas não tão bem, entre quem tomou 3 doses ou quem já teve Covid e tomou 2 doses, ou já teve Covid e tomou 3 doses. Que é o que a gente está vendo acontecer.